Eu estive nesse vulcão Rinjani. Essa foto aí sou eu em 2014, o caso da Juliana Marins. Muito triste mesmo. Desfecho dessa história, né? Essa montanha que ela tava fazendo, né, no caso o vulcão, é um lugar que não é para iniciante, é um lugar de muito difícil acesso. Os guias daqui, eles não são preparados. As pessoas daqui são muito pobres, então qualquer pessoa consegue um certificado de guia e muitos deles nem tem certificado, não tem ninguém ali fiscalizando. Se você reparar no morro, né? O vulcão ele fica no centro de um lago, é muito bonito mesmo a paisagem, e a subida ela começa a ficar íngreme e ela é muito arenosa, então não é difícil de escorregar. E eu não conseguia dar um passo, eu pedi ajuda pra galera que tava com a gente pra carregar minha mochila. Uma das pessoas que estava comigo desistiu no meio do caminho. Você vê pessoas também com muita dificuldade, é um lugar, quando eu digo pobre, eu tô dizendo pobre mesmo. Essas pessoas não têm ideia do que é um drone. Então a gente acha que vou viajar, a viagem pela Ásia não é tão simples assim. Eu fui totalmente sem saber, né? Eu passei alguns perrengues na Ásia, mas esse caso, né, machuca a gente, né? Será que o governo lá não poderia ter sido mais ágil, né? Demorou muito para eles tomarem uma atitude, mas eu repito, é um lugar muito pobre. Eu acho que no momento de agora é rezar pela família da Juliana, rezar pela Juliana, rezar pelo espírito dela. A Indonésia realmente é um lugar, a Ásia em si é um lugar difícil. Kasus tragis jatuhnya seorang turis asal Brasil bernama Juliana di Gunung Rinjani, Indonesia, hingga kini masih menjadi bahan perdebatan panas di berbagai media sosial, khususnya di kalangan warga Brasil. Meskipun sebagian masyarakat mulai menerima musibah ini dengan hati yang lebih lapang, tidak sedikit pula yang masih mempertanyakan kebenaran kejadian tersebut dan menyayangkan apa yang mereka anggap sebagai lambannya proses penyelamatan. Di tengah ramainya opini publik, muncul beberapa pernyataan dari turis asing atau bule yang mencoba menyuarakan pandangan mereka secara terbuka. Mereka bukan hanya sekedar memberi simpati, tetapi juga menyampaikan kritik dan pendapat mereka terkait sistem keamanan pendakian, kesiapan fasilitas, hingga kondisi geografis dan sosial yang mereka lihat di Indonesia. Ada yang mengaku terkejut, ada yang bersimpati, namun ada pula yang menyampaikan kritik tajam dengan membandingkan kondisi Indonesia dengan standar yang mereka kenal di negara asalnya. Beberapa bahkan menyebut bahwa kemiskinan dan keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan secara serius. Seorang pria asal Brasil membagikan kembali pengalamannya saat mendaki Gunung Rinjani di Indonesia usai mendengar kabar tragis tentang Juliana Marins, turis sesama warga Brasil yang terjatuh dan meninggal dunia di puncak gunung tersebut. Ungkapan emosional dan jujurnya membuat banyak orang mulai menyadari bahwa pendakian bukanlah sekadar soal keindahan alam yang terlihat di media sosial. Eu estive nesse vulcão Rinjani. Essa foto aí sou eu em 2014, o caso da Juliana Marins. Muito triste mesmo. Desfecho dessa história, né? Uma pessoa vivendo a vida, né? No auge. E eu vim falar um pouco porque às vezes a gente passa por riscos e a gente nem tem noção, né? Me preparei muito mal para essa trilha. Eu não fazia ideia do que se tratava. Eu não tinha nem casaco. Esse casaco eu aluguei de uma das pessoas que estavam guiando a trilha. As pessoas que guiam a trilha lá na Indonésia, no Lombok, são pessoas locais. Eu fui com uns amigos, eu pelo menos não tinha ideia do grau de dificuldade que era. E no primeiro dia, que são 3 dias de expedição, no primeiro dia eu já estava exausto. Eu passei mal, eu tive uma dor na perna muito grande, eu tive uma diarreia fortíssima, desidratei, assim, tive febre. E quem cuidou de mim não foram nem os guias, ninguém me recomendou de descer. Foram pessoas na trilha que me deram remédio. E a gente acordava no dia seguinte, 3 da manhã, para continuar a subida. Se você reparar no morro, né? O vulcão ele fica no centro de um lago, é muito bonito mesmo a paisagem, e a subida ela começa a ficar íngreme e ela é muito arenosa, então não é difícil de escorregar. E eu não conseguia dar um passo, eu pedi ajuda pra galera que tava com a gente pra carregar minha mochila. Uma das pessoas que estava comigo desistiu no meio do caminho, uma pessoa que tá preparada pra fazer assim trilha, mas desistiu no meio do caminho e falou assim: cara, eu não vou mais subir, eu vou ficar aqui e tal. Eu falei: tu vai morrer de frio aí. Ah, me deixa aqui, pode me deixar aqui. Aí um amigo passou para seguir a trilha e eu tava ali dando suporte. Eu falei: cara, eu vou terminar a trilha então, eu volto pra te buscar. Só que eu andei poucos metros assim, caí a consciência e falei: não, eu voltei. Aí fiquei lá e quando essa pessoa se recuperou, eu falei: agora bora descer. A gente começou a descer e aí eu entrei numa sonolência, num cansaço, num estado quase de torpor. Não sei porquê, se é pela altitude, que eu acho que são 3
3.000 metros, eu não sei se eu tô certo, pela desidratação que eu já estava. Uma coisa muito esquisita que bateu na minha mente, assim, falei assim, cara, me deixa aqui, eu vou dormir aqui. Eu só quero dormir, só quero descansar. Então, a gente acha que vou viajar, a viagem pela Ásia não é tão simples assim. Eu fui totalmente sem saber, né? Eu passei alguns perrengues na Ásia, mas esse caso, né, machuca a gente, né? Será que o governo lá não poderia ter sido mais ágil, né? O que fica pra mim é que hoje eu sou pai, né? Minha filha vai fazer uma viagem dessa sozinha, né? Porque a gente foi sozinho. A gente acha que vai ser um lugar organizado, ajeitadinho, mas nem sempre é, cara. Lá os guias preparavam a nossa comida, então eu tive uma infecção intestinal, provavelmente tem alguma coisa que eu comi lá, né? Não era o lugar mais higiênico do mundo, óbvio. Eu acredito que eu tenha passado um risco de vida, sim. Essa mensagem aí é de dor, né? Mas também de alerta, né? Para que a gente se programe com isso, lugares, pesquise mais antes de ir. Eu fui totalmente ingênuo. Assusta, né? Acredito que muitas das pessoas que estavam comigo lá agora também estão sentindo a mesma coisa. Dari pengalamannya sendiri, bule asal Brasil ini menyadari bahwa ia telah mendaki Gunung Rinjani dengan persiapan yang sangat minim. Ia bahkan tidak membawa jaket sendiri dan harus menyewa dari pemandu lokal. Di tengah perjalanan, ia mengalami kelelahan ekstrim, dehidrasi, demam, dan bahkan infeksi usus akibat makanan. Ia hampir kehilangan kesadaran dan sempat menyerah untuk melanjutkan pendakian. Melalui refleksi mendalam atas tragedi Juliana, ia mengakui bahwa pendakian ke Gunung Rinjani bukanlah hal yang sepele. Ia menekankan pentingnya riset, kesiapan fisik, mental, serta pengetahuan tentang medan yang akan dihadaki. Ia juga menyampaikan keprihatinan sebagai seorang ayah, membayangkan jika kelak anaknya sendiri mengalami situasi seperti ini. Ia tidak sepenuhnya menyalahkan kondisi di Indonesia, namun memberikan pesan agar wisatawan dari luar negeri tidak bersikap naif dan gegabah dalam mengambil keputusan. Baginya, pengalaman ini adalah peringatan serius bahwa perjalanan ke tempat-tempat ekstrim harus dibarengi dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh terhadap risiko. Seorang bule perempuan asal Brasil yang kebetulan sedang berada di Lombok, pulau tempat insiden tragis pendaki Juliana terjadi, menyampaikan pandangannya mengenai situasi di lapangan. Ia merasa perlu menjelaskan kondisi nyata daerah tersebut yang menurutnya sering disalahpahami oleh orang-orang di luar negeri, khususnya di kalangan netizen Brasil yang marah dan kecewa atas tragedi ini. Eu tô em Lombok, na Indonésia, na mesma ilha que a Juliana caiu no vulcão, e eu queria fazer algumas considerações de algumas coisas que as pessoas não têm ideia dessa ilha. A primeira delas é a dificuldade geográfica de chegar até aqui. Eu vou colocar um mapa para vocês tentarem entender. Basicamente, essa aqui é a Ásia, gente, a Ásia já é muito longe. Essa ilhazinha aqui, que a galera tá confundindo um pouco com Bali, na verdade é Lombok, que é uma outra ilha, que é uma ilha muçulmana, gente. Sim, é uma ilha muçulmana e é uma ilha muito, muito, muito pobre mesmo. E esse é o vulcão aonde acharam o corpo da Juliana, infelizmente. Eu vi muita gente falando sobre por que o governo não mandou um drone, por que o governo não fez isso. Eu acho que o primeiro ponto aqui a se entender é que aqui é uma ilha tão pobre, mas tão pobre, que você anda, você vê vaca desnutrida, você vê, tipo, cavalo mancando, você vê muitos bichos em sofrimento, você vê pessoas também com muita dificuldade. É um lugar, quando eu digo pobre, eu tô dizendo pobre, pobre mesmo. Essas pessoas não têm ideia do que é um drone. O governo geralmente fica no centro ali, essas partes mais governamentais de Matarã, que é um lugar que do vulcão que ela tá são mais ou menos 5 horas e tanto. Quando eu vi a notícia no primeiro dia, a temperatura estava boa, as condições estavam boas quando falaram que eles iam parar o resgate por conta das condições do lugar. Aqui tem muita chuva de verão, então chove assim 15 minutos sem parar e para, assim como, sei lá, no Nordeste, quando a gente sabe que vai ter aquela chuva ali no final da tarde, mas para, ela não continua. No dia que falaram que as condições não estavam tão boas, era um dia que tava tudo bem aqui, era um dia que não tinha chovido, era um dia que fez muito sol, que todo mundo viveu um dia bonito. Eu não entendi, essa parte realmente pra mim ficou um pouco assim, até porque eles sabem que nos próximos dias provavelmente vai ficar pior. Um outro ponto é que essa ilha não é uma ilha turística, como as pessoas falam, é um lugar tão turístico, por que não estão dando essa visibilidade? Gente, aqui é uma ilha. Primeiro que o lugar que é muito conhecido é Bali. Bali são mais ou menos 6 horas de distância daqui, se você pega o barco, se você pega o Uber e tal, o Uber não, né, o Gojek ou o Driver, qualquer coisa nesse sentido. E as pessoas já automaticamente não são muito fãs de virem pra Lombok, porque é um lugar com a religião predominante muçulmana, então
É um lugar de praia, você quer ficar de biquíni o dia inteiro, você quer passear, e aqui você sente que você não tem essa liberdade, sabe? Então já é um lugar que automaticamente as pessoas já não chegam. Então imagina, a Indonésia já é muito longe, Bali é muito longe, e você, além de Bali, tentar ir pra Lombok é muito, muito hardcore. Essa montanha que ela tava fazendo, né, no caso o vulcão, é um lugar que não é pra iniciante, é um lugar de muito difícil acesso. Os guias daqui, eles não são preparados, as pessoas daqui são muito pobres, então qualquer pessoa consegue um certificado de guia e muitos deles nem tem certificado, não tem ninguém ali fiscalizando. Você vai chegar ali, vai ter uma pessoa falando que vai ser seu guia, você vai subir com essa pessoa e às vezes você nem sabe? Você vai pagar um trocado ali pra pessoa e ela vai fazer a trilha com você, mas essa pessoa, ela não é genuinamente, profissional naquilo. Óbvio que por eles fazerem muitas vezes eles têm a habilidade, mas essa mesma pessoa, quando aconteceu aquilo, essa tragédia, essa negligência, como vocês quiserem chamar, ela poderia ser a pessoa que ela não saberia como sair daquela situação também, talvez pudesse piorar ainda mais. Sim, demorou muito para essa informação chegar, demorou muito para eles tomarem uma atitude, mas eu repito, é um lugar muito, 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 muito pobre. As coisas demoram pra acontecer aqui. As pessoas e as coisas aqui são de forma manual. É um tentando ajudar o outro, tentando fazer as coisas acontecerem, que foi o que aconteceu com ela. Demoraram muito. Outro ponto importante também, ninguém tá falando na ilha sobre o caso, pelo menos na área que eu tô, que é a área mais turística. As pessoas não estão comentando, na televisão eu não vi nada, então é um caso realmente meio que abafado. É muito triste. Desde o primeiro dia que eu vi a notícia, eu, infelizmente, já sabia, talvez, como pudesse ser esse final triste, porque é muito difícil, gente. O resgate é muito difícil, chegar nessa ilha é muito difícil. Tem também muitos empecilhos aqui nesse meio do caminho, tem muita questão também de religião, envolve muita coisa. É muito maior do que vocês imaginam. Estar aqui é um desafio diário, é um lugar extremamente perigoso. Não de perigoso de alguém fazer uma maldade com você na rua, mas como tudo não tem uma estrutura, né? Não tem um turismo ali de fato bem estruturado, são situações precárias, sabe? Você tá ali por sua conta e risco. E nada aqui é fácil. Eu acho que no momento de agora é rezar pela família da Juliana, rezar pela Juliana, rezar pelo espírito dela. A Indonésia realmente é um lugar, a Ásia em si é um lugar difícil. E essa ilha aqui, gente, quando as pessoas falam do drone, essas coisas, eu vejo os comentários, vocês não estão entendendo. Aqui as pessoas estão tentando sobreviver. Então, acesso à informação não tem, acesso à comida é muito difícil, tudo é muito difícil. Então, esse vídeo é mais uma explicação da situação dessa ilha e um pedido para todo mundo rezar junto pela família dela, por ela, e que todos fiquem bem e que a gente sabe que não é a primeira, infelizmente não vai ser a última, mas que sirva de exemplo para o governo e para todo mundo daqui se resguardar melhor para coisas como essa não acontecerem de novo. Bule ini dengan jujur menggambarkan bahwa Lombok adalah wilayah yang sangat tertinggal, dengan kondisi sosial dan ekonomi yang jauh dari standar pariwisata mewah, seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur di sana minim, bahkan untuk mendapatkan layanan dasar pun masyarakat lokal masih sangat kesulitan. Itulah mengapa menurutnya wajar jika proses evakuasi terhadap Juliana dianggap lamban oleh mereka yang melihat dari luar tanpa memahami medan dan kondisi lokal. Ia juga menyoroti bahwa banyak pemandu gunung di Lombok bukanlah profesional bersertifikat, melainkan hanya warga lokal yang terbiasa mendaki. Meski mereka punya pengalaman lapangan, bukan berarti mereka siap menghadapi situasi darurat ekstrim. Dalam kasus Juliana, ia menegaskan bahwa semua keterlambatan dan hambatan yang terjadi bukan semata-mata karena kelalaian, melainkan karena keterbatasan yang sangat nyata, baik dari segi logistik, akses, maupun sistem komunikasi. Menurutnya, orang-orang luar perlu memahami bahwa tragedi ini tidak bisa dilihat hanya dari kacamata modern dan serba canggih. Ia mengajak semua pihak untuk mendoakan Juliana dan keluarganya, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai peringatan penting bahwa mendaki gunung bukanlah sekedar soal petualangan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi risiko nyata, serta agar ke depan pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersiap untuk mencegah insiden serupa.
Tragedi yang menimpa Juliana di Gunung Rinjani menyisakan luka dan tanda tanya tidak hanya di hati masyarakat Brasil, tetapi juga membuka mata banyak orang tentang realita di lapangan. Dari berbagai kesaksian para bule yang pernah mendaki langsung atau sedang berada di Lombok, kita jadi paham bahwa kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya fasilitas pendukung di beberapa wilayah Indonesia memang menjadi tantangan besar, terutama dalam hal penanganan darurat di daerah ekstrim seperti gunung berapi. Tidak dapat dimungkiri, sebagian wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi serba terbatas, jauh dari standar pelayanan modern yang sering dibayangkan oleh wisatawan luar negeri. Namun justru dari peristiwa inilah seharusnya kita semua bisa mengambil pelajaran berharga. Ini bukan semata soal siapa yang salah dan siapa yang lalai, tetapi tentang pentingnya pembenahan sistem, mulai dari edukasi kepada wisatawan, peningkatan kapasitas para pemandu, hingga kesiapan evakuasi darurat yang lebih profesional dan terlatih. Kritik-kritik yang datang dari para wisatawan asing semestinya tidak dianggap sebagai serangan, tetapi justru sebagai masukan untuk memperbaiki sistem pariwisata, keselamatan, dan infrastruktur daerah-daerah wisata alam di Indonesia. Karena bagaimanapun, keindahan alam Indonesia yang luar biasa juga menuntut tanggung jawab besar untuk menjaganya dan memastikan bahwa setiap orang yang datang bisa pulang dengan selamat. Semoga tragedi ini menjadi titik balik dan momentum introspeksi, agar Indonesia tidak hanya dikenal karena alamnya yang menakjubkan, tetapi juga karena kesiapan dan profesionalismenya dalam menjaga keselamatan setiap jiwa yang datang menjelajahinya.